somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Soberano Deus, queremos agradecer ao Senhor por cada dia, por mais uma semana, por mais um culto, Senhor. Queremos te agradecer por cada louvor que o Senhor nos permite cantar. Nós sabemos que o Senhor tem respondido às nossas orações e tem ouvido, recebido os nossos cânticos, Pai. Agora, neste instante, nós queremos meditar um pouquinho na Tua palavra, conversarmos aqui sobre a Bíblia Sagrada, que é o nosso alimento diário. Esse é o verdadeiro pão nosso de cada dia, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da Tua boca. Pai, venha partir o pão para nós, venha ao longo do nosso culto, Senhor, dar-nos alguma lição, algum aprendizado, alguma coisa que aumente o nosso temor, reverência e amor pela Tua presença. Pai, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, assim como aqueles que oravam em direção ao templo eram abençoados. Deus, que ao entrar nesse lugar, crendo na Tua presença, para te louvar e ouvir a Tua palavra, que isso por si próprio já represente bênção na vida dos meus irmãos, que possamos voltar para o nosso lar, saudáveis, ó Pai, tanto no nosso corpo como na nossa alma e também no nosso espírito. Tu és o grande eu sou, Tu és o grande curador, Tu és o único e verdadeiro Deus em quem nós estamos confiados. Se alguém está precisando de uma resposta, venha ser essa resposta nessa noite, Pai. Se alguém precisa de um alento, venha ser esse alento para o coração. Ajuda, Senhor, de alguma maneira, manifeste e cuide da necessidade dos Teus filhos. Eis-nos aqui mais uma vez, confiando na Tua graça e no Teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. São Mateus, nós vamos abrir no capítulo 6. Graças a Deus por nós estarmos mais uma vez na igreja. É bom você pensar isso. Você tem uma igreja para ir, tem um Deus para servir, tem um pão vivo para poder comer e então alimentar a sua alma. Como disse o profeta, pobres almas moribundas que vão morrendo sem Deus. Nós temos a graça de termos Deus, isso é uma dádiva, é um presente. Nós não podemos deixar isso se tornar tão comum, tão corriqueiro, tão rotineiro. Sinta-se num lugar especial, não acostume com esse lugar, não acostume com os hinos, não acostume com a oração, não acostume com a pregação, com a palavra. Peça a Deus para, assim como a palavra se renova a cada manhã, peça a Ele para renovar você, sua alma, sua experiência com Ele também. Deixa isso ser novo a cada manhã, porque a Bíblia diz que nós corremos o risco de perder o primeiro amor. E quando perde o amor, perde o entusiasmo, o prazer, a alegria, a vontade, perde o ânimo.
Então, esteja atento com isso. Não perca o amor à palavra, o amor pela vida cristã. Essa vida que você não escolheu viver. Deus escolheu ela para você e eu, para nós vivermos. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então vamos ser agradecidos a isso. São Mateus, capítulo 6, versículo 9 diz assim. Gente, pouco lê isso, pouco oramos essa oração, né? Verso 9: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer assim, eu vou citar uma frase da oração do Pai Nosso, e assim que eu terminar, você vai repetir essa frase. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então nós vamos ler o último versículo junto, para ficar mais bonito. Juntos, vamos lá? E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, nós te amamos, Pai. As tuas palavras sejam as mais simples deste livro, alegra, conforta, tem vida para a nossa alma. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a conhecermos a simplicidade do Senhor que está aqui dentro deste livro sagrado. Ajuda-nos a vivermos a essência dessa palavra, a vida dessa palavra. Seja conosco, Pai, e nos abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu destaquei aqui nessa noite uma frasezinha aqui da oração do Pai Nosso, quando Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí ele vem e mostra a soberania, versículo 10. Tanto na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quer dizer que Deus tem uma vontade e a sua vontade é perfeita. O irmão Brana diz isso, que ele tem uma vontade perfeita
para que todas as coisas possam acontecer bem. Tem muita coisa que não sai bem, porque ela sai da vontade perfeita. E acontece, nós já conhecemos isso, dentro da permissiva. E às vezes saímos sim da perfeita, porque a perfeita, podemos dizer assim, é um caminho mais longo, é um caminho mais doloroso, é um caminho cheio de incompreensões, de angústias às vezes. E a permissiva não, a permissiva é um atalho. A permissiva é aquilo que a maioria dos seres humanos gostam, uma vida cheia de facilidades. Ninguém quer passar por provas, ninguém quer trilhar caminhos espinhosos, apertados, longos. E normalmente a vontade perfeita, ela é assim. Como disse o irmão Brana na mensagem, há somente uma maneira provida por Deus para todas as coisas. O profeta disse: Deus estabeleceu uma maneira para que aquele pintinho pudesse sair da casca. E você sabe qual é a maneira perfeita. A maneira perfeita é que ele tem que ficar 21 dias no ninho ali debaixo da galinha. Mas o homem tem incubadoras, o homem tem meios alternativos, mas Deus estabeleceu aquele ciclo, aqueles 21 dias. E assim é a própria vida do homem aqui nessa terra, natural, se você voltar lá no livro de Gênesis, especialmente após a queda, Deus estabeleceu uma maneira, um jeito, uma vontade perfeita para que ele pudesse viver. Por meio de dores, a mulher daria à luz filhos. Isso ali Deus estabeleceu. E do suor do seu rosto comerá o seu pão. Isso ali Deus estabeleceu. Isto é a maneira provida, a vontade perfeita de Deus. E nós poderíamos enumerar aqui muitas coisas que o homem põe o seu dedo e entra com a sua ideia e aparece com os seus caprichos. Até parece que às vezes ele descobriu uma maneira melhor, mais sofisticada, que dará mais certo do que a maneira de Deus. Mas Deus tem, disse o irmão Brana, um caminho. Deus tem uma vontade. Quando as coisas descarrilham, sai da sua vontade perfeita, vem os atritos. É como uma família. Nós tivemos alguns anos atrás alguns estudos aqui sobre família. Você sabe que casamento é literalmente o quê? Um pacto. E se nós voltarmos lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, é como Cristo e a igreja, é um pacto de sangue. Cristo derramou o seu sangue e fez um pacto com a sua igreja. E esse pacto de sangue não pode ser quebrado. Se alguém quebrar esse pacto de sangue com Cristo, sair de debaixo do sangue, ele vai ter muitos problemas, ele vai rejeitar a graça de Deus. E marido e mulher, a mesma coisa. Deus estabeleceu para eles irem no altar, em uma cerimônia, e ali fazerem um juramento, que também significa um pacto, e após esse juramento vão eles para as suas núpcias efetivar, validar, serão os dois uma só carne, fazer aquele pacto de sangue. E isso é até que a morte os separe. Há um caminho para que isso aconteça. Há um caminho para que esses dois serão uma só carne, seja uma carne, mas dentro do meio provido por Deus, que é o namoro, o noivado,
e logo após a cerimônia de casamento. Esse é o caminho para não ter atrito com os pais, que é um pacto qual aqueles filhos foram gerados. Aqueles filhos, frutos de uma união, fruto de um pacto de sangue, enquanto são livres, solteiros, estão ali debaixo, sujeito ao pacto dos pais. Mas quando eles pegam um atalho e saem fazendo corpo, e saem vivendo uma vida como o pródigo saiu, uma vida dissoluta, saem vivendo, como disse 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso 19, fazendo corpo, se fazendo um, fazendo carne por aí afora, logo os pais e os filhos começam a desentender. E às vezes o pai diz: não, essa menina vivendo assim, trazendo o namorado aqui para dentro, não dá. Não, esse rapaz vivendo essa vida não dá. O irmão Branham chamou o Billy Paul e disse para Billy assim: Billy, eu te convido a retirar da casa do papai. Vivendo assim não dá. Você não pode viver debaixo do meu teto desse jeito. Porque ele estava debaixo de um pacto, querendo viver como se já tivesse feito um outro pacto da maneira legal, da maneira oficial, como se ele tivesse percorrido o caminho provido, a vontade perfeita. Então vai dar briga. Esse pai vai desentender com essa filha. Essa mãe vai desentender, esse pai vai desentender com esse filho. O pai, a mãe verdadeiro não vai aceitar os filhos fazerem dentro de sua casa o que faz esse mundo aí. Hoje, nesse mundo natural, carnal, é comum. O rapaz namora uma moça aí. Mamãe, hoje ela veio dormir aqui. Eles vão para dentro do quarto. Ó, mamãe, hoje ela veio dormir aqui. Vai passar o final de semana conosco. Eles acham isso super normal. Por quê? Porque não tem revelação, não tem princípios morais. Porque saíram da vontade perfeita de Deus. Porque quebraram Hebreus 13, versículo 4, considerado, venerado, honrado, respeitado, seja entre todos o matrimônio. E a Bíblia diz, o leito sem mácula, porque aqueles que se dão à prostituição serão julgados por Deus. Então, quando a pessoa sai desse caminho, vamos dizer assim, resolve sair desta vontade perfeita, ela vai viver algumas desavenças. Ela vai caminhar dentro da vontade permissiva, porque a permissiva é mais fácil. Falando de namoro, a permissiva pode pegar na mão antes do casamento. A permissiva pode beijar, a permissiva pode viver como o restante do mundo vive. E aí, às vezes, ele prefere viver na permissiva. Por quê? Porque a permissiva não requer a permissiva não requer renúncias, como a perfeita requer. A permissiva não requer sacrifício, como a perfeita requer. A permissiva não requer dores, não requer incompreensões, não requer angústias. E nós ouvimos aqui quarta-feira, e nós até gravamos alguns vídeos, talvez alguém tenha visto, sobre isso, o sofrimento necessário para você andar na vontade perfeita de Deus, você vai ter que passar por alguns sofrimentos, porque o mundo faz força contrária à vontade perfeita. E Paulo diz que a própria carne, ela está degladiando o tempo inteiro contra o espírito. A carne está o tempo inteiro se opondo à vontade perfeita, que é a vontade espiritual. Mas certo é, irmãos, que quando Deus tem um propósito, uma vontade perfeita com o seu filho eleito, olha, mais dias, menos dias, cedo ou tarde, Deus fará situações cooperarem para que essa vontade perfeita seja realizada. Porque a Bíblia diz que nenhum dos planos, dos propósitos do Senhor
eles poderão ser frustrados. Então você sabe que se você é um eleito, você vai sofrer muito em tentar andar fora da perfeita vontade de Deus. Porque Deus traçou algumas coisas para acontecer nas nossas vidas. Isso chama também de predestinação. Deus já viu antecipadamente o nosso futuro e cada detalhe que envolveria a nossa vida. Então, quando Deus traçou, quando Deus desenhou as coisas, e aí nós confiamos nisso aqui que nós lemos na Bíblia, seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz aqui, tanto nos céus quanto na terra, ou tanto na terra como no céu. Quando você confia em Deus, eu estive orando e falei para Deus, Senhor, me ajuda a descansar, me ajuda a confiar inteiramente na tua vontade perfeita. Todos os dias na nossa vida nós precisamos de trilhar alguns caminhos, fazer algumas coisas, tomar algumas decisões, ir em alguns lugares. Irmãos, e nós falhamos quando nós não tiramos um tempinho para falar isso para Deus. Senhor, toma as rédeas. Você poderia dizer isso nessa noite no seu coração aí? Deus, tome as rédeas, Pai. Não deixe acontecer nada na minha vida que não seja a tua vontade perfeita. Porque eu sei, Senhor, é uma oração que eu estou expressando, que o Senhor tem compromisso com a tua vontade perfeita. Me ajuda a andar na vontade perfeita. Quando nós andamos na vontade perfeita, não quer dizer que a gente trilha um caminho fácil, mas quer dizer que temos a total assistência de Deus. Não quer dizer que não haja angústia, mas quer dizer que existe consolo. Não quer dizer que não haja montanhas e barreiras para serem transpostas, que tudo será fácil. Não, irmão, Deus nunca nos prometeu que a nossa caminhada aqui seria fácil. Mas Ele prometeu que se nós andássemos na vontade perfeita dEle, o que Paulo disse aos Romanos 8:28? Todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, não prometeu facilidade, mas prometeu que mesmo as coisas difíceis dessa vida, que nós iríamos enfrentaremos ainda, vão contribuir para que a vontade perfeita de Deus não seja frustrada. Se você ama, deseja, não precipita, espera em Deus, irmão. Olha, com certeza Ele vai trabalhar para que os seus planos sejam realizados. Ele vai trabalhar. É bom quando Ele trabalha, porque quando nós trabalhamos, sabe qual é a verdade? Nós somos um fracasso. Mas quando Ele faz, é totalmente diferente. E o irmão Brana, ele disse, eu gosto dessa expressão, comentando o que o apóstolo São Paulo disse. O profeta irmão Brana disse que Deus faz com que a situação, as circunstâncias, Deus faz com que o desejo, Deus faz com que todas as coisas se alinhem para que nós acertemos na sua vontade perfeita. E aí gosto disso, porque vivemos isso diariamente. Nós precisamos de algo que vivemos diariamente, irmão. Quando Paulo disse, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem esse detalhe, tem que amar a Deus. Quando ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, irmão, olha, direta ou indiretamente, entendendo nós ou não entendendo nós, irmãos, Deus começa a permitir circunstâncias acontecerem, e às vezes nós não entendemos, e tem coisa que nós nunca iremos entender aqui. Eu acho tão incrível Deus e sua palavra. Você pode saber, aprender, e todo dia você vai falar, eu sei tão pouco, Senhor, porque é o finito.
aproximando do infinito. É o mente, como disse o irmão Brana, é a mente de canarinho próximo da mente daquele que é eterno. Não vai ter como saber de tudo. Então, Deus, para fazer, guarde essa frase, Deus, para fazer a sua vontade perfeita acontecer nas nossas vidas, Ele vai permitir algumas situações. Não pule, não fique exasperando-se, não, fique calmo, fique tranquilo, ore a Deus e peça a Deus para, quando você não estiver entendendo, pelo menos ir ao matadouro como a ovelha muda, como Jesus foi como ovelha muda. Irmão Brana diz, nem tudo nós iremos entender aqui. Tem um vídeo do Billy Paul, filho do irmão Brana, eu achei aquilo muito interessante, coloquei lá no grupo da igreja, aonde Billy Paul disse, eu preguei aqui esses dias, sobre o futuro lar do noivo celestial e a noiva terreal. E o Billy Paul disse, eu estava no culto ali, ouvindo, quando ele esteve no Brasil, no Rio de Janeiro, ele também deu esse testemunho um pouquinho diferente daquele vídeo, e ele disse assim, e quando o culto acabou, eu entrei no escritório, empolgado, eufórico, e sentei ali, peguei um mapa e comecei a imaginar e desenhar no mapa quanto seria 1.500 milhas quadradas. E ele disse, e quando eu comecei a olhar aquilo, falei, interessante, papai, 1.500 milhas quadradas, a Nova Jerusalém. Aí Billy Paul disse que o pai dele olhou para ele e disse, Billy, você entendeu a mensagem? Aí Billy Paul sorriu e disse, entendi, papai. Aí irmão Brana olhou de novo e falou assim, Billy, você entendeu a mensagem? Aí ele abaixou a cabeça e falou assim, não, papai, eu não entendi. No outro testemunho, o Billy Paul disse, papai disse, não se preocupe, porque ninguém entendeu a mensagem. E aí ele disse, quando nós íamos embora, ele parou o carro no fundo da igreja e ele disse, Billy, você sobre o que aconteceu, que eu te falei lá no escritório agora, de não ter entendido a mensagem, você ficou, parece que eu magoei os seus sentimentos. Billy Paul disse, não, papai, o senhor não magoou os meus sentimentos. Ele disse, Billy, eu magoei ou não magoei os seus sentimentos? E ele disse, sim, papai, o senhor magoou os meus sentimentos. Mas ele foi e disse assim, papai disse para nós, muitas coisas nós não iremos entender, mas teremos que crer. Há situações que nós não iremos entender, irmão, mas nós temos que ter uma experiência com Deus que nos dá essa convicção de que está tudo cooperando para que eu esteja caminhando dentro da vontade perfeita de Deus. Então, muitas situações vão acontecer e talvez de momento nós não vamos entender. Talvez algumas nós nunca iremos entender e vamos até questionar, Senhor, mas por que isso aconteceu? Senhor, por que saiu desse jeito? Por que eu tinha que parar aqui? Por que eu tinha que falar isso? E por que isso tinha que me acontecer? Senhor, por quê? E Deus não vai responder os porquês. Nem sempre, às vezes ele responde, mas nem sempre ele vê por necessidade no momento responder às nossas questões. Até porque se sempre somos respondidos, não precisamos de fé. E a Bíblia diz que nós somos guiados pela fé. Se tudo é compreensão, se tudo é equação, se tudo é razão, se tudo é tecnicamente, teoricamente inteligível para nós, cada situação da vida já não é mais fé, não precisa de fé nenhuma. Então há coisas, irmãos, que nós não vamos entender, mas Deus vai permitir acontecer. Algumas não iremos entender e outras, como ouvimos quarta-feira, talvez lá na frente, depois de meses, anos, ou talvez décadas, outras lá na frente, Deus vai fazer você entender e você vai dizer, agora eu sei por que teve que ser assim lá. Agora eu sei por que teve que sair daquele jeito. Lá eu não entendia por quê. Aqui hoje eu entendo o porquê. Há coisas que nós só vamos entender, irmão, que é necessário lá na frente. Quer dizer, muitas situações
às vezes irão acontecer para poder colocar as coisas no lugar. Nunca esqueça disso, irmão. Mensagem olhe sempre para Jesus, sempre repetida aqui, mas é porque é profético. Temos que estar atenado às profecias. Parágrafo 39 ao 47, irmão Branham disse assim, vem uma moenda, virá um aperto. E o profeta disse, esta igreja viverá o seu aperto. E ele disse, o concílio ecumênico vem para apertar essa igreja. E ele disse, é necessário que estas coisas aconteçam para que cada um mostre suas cores. Necessário que isso aconteça, ele chega a dizer, para que aquele grande poder prometido da palavra falada venha se manifestar na igreja. Talvez na hora dos apertos nós não entendemos, mas há apertos que são necessários para nos levar a algo que, se o aperto não vier, não acontecerá. Há algo que, se a angústia não vier, não acontecerá. Até porque o homem, o ser humano, é acomodado. Se o aperto não vem, não clama. Se a prova não chega, parece que não vai aos pés de Deus. Há pessoas que só vai aos pés de Deus quando a coisa está bem arrochada. Se não arrochar, não ora, não jejua, não clama, não chora, não adora, não busca. Será que Deus terá que nos fazer crentes totalmente atribulados para vivermos com o nosso umbigo amarrado aos pés da cruz? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos desperte sem necessitar dessas coisas, irmão. Que Ele, pelo seu amor e misericórdia, que Ele, pela sensibilidade, desperte a nossa alma, porque não tem coisa melhor do que viver na presença de Deus dentro da sua vontade perfeita. Mas quando não vivemos dentro da vontade perfeita e Deus não aceita-nos fora da sua vontade perfeita, Ele tem um jeito para fazer a coisa encaixar. Basta olharmos aqui a história de Saul que reinou, abra aí, no lugar de Samuel. Olha essa frase. Eu gostaria que você observasse, destacasse cada frase, o valor delas. Saul reinou em lugar de Samuel. Irmão, olha quem estava sucedendo a Samuel, Saul. Olha a missão terrível que teria Saul, suceder um rei, profeta e sacerdote por ofício, comissionado por Deus, que nasceu para aquilo e foi criado dentro daquele templo. Desde os 8 anos de idade, deixado lá dentro do templo para aprender o serviço espiritual. Agora Saul aparece eleito pelo povo. Agora ele aparece, abra aí, 1 Samuel, capítulo de número 10, deixa aí para você ver. Ele aparece dentro de um quadro que não era a vontade perfeita, mas a permissiva. Deus queria Samuel, Deus queria o rei, o profeta, o sacerdote Samuel, mas o povo olhou e disse, essa vontade de Deus é muito ultrapassada. É 1 Samuel capítulo 8, eu não vou ler tudo, o tempo não permite, mas aqui diz no versículo 1 assim, e sucedeu que tendo Samuel envelhecido, começou aí, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, os problemas começaram a chegar. Sabe que Deus às vezes deixa chegar? E tomaram presentes e perverteram juízo, problemas, situações. E todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe, eis que já estás velho. Começaram a colocar obstáculos. E os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Começaram a colocar motivos, até razoáveis. Às vezes Deus permite as pessoas
terem motivos. Cuidado quando Deus te permitir ter um motivo, o qual te colocará razoavelmente correto. Eles não estavam mentindo, razoavelmente, fundamentalmente estavam corretos. Mas aquele motivo os levaria a sair da vontade perfeita e entrar na vontade permissiva. Olha para você ver. É por isso que o crente tem que ser sensível, tem que vigiar, irmãos. Sejamos vigilantes. Não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora, é de imediato. Nós nem vamos orar, nem queremos esperar. Queremos uma resposta agora, Samuel. Calma, com Deus não é assim. Não, é a hora que Ele quiser. É quando Ele responder. Senhor, cumpra a tua palavra na minha vida, na hora que o Senhor achar melhor. Não importa quanta birrinha eu tenho que dar. Deus tem que ter soberania para cumprir a sua palavra no dia e hora que Ele quiser. Oh, Deus. Qual verso que eu estou lendo, irmãos? 5. E disseram-lhe: eis que já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue. Espera aí, vocês querem substituir o julgamento de Deus pelo do homem? Vocês querem substituir a vontade perfeita pela a permissiva? Porque dentro da perfeita veio um problema. Quem te diz que na perfeita não tem problema? Sim, Samuel era a vontade perfeita e teve problema. Mas o problema não deveria nos tirar da vontade perfeita. O caminho, vontade perfeita, caminho provido por Deus, às vezes é assim, cheio de dores. Olha para você ver como o tem todas as nações. Agora quer imitar os outros também. Por que não pode ter a própria identidade? Por que não pode ter a própria maneira, próprio jeito, próprio estilo? Tem que imitar, tem que ser como os outros. Versículo 6. Porém, essa palavra, o que aconteceu, irmão? Pareceu mal aos olhos de Samuel. Quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel, o que ele foi fazer? Orou ao Senhor. Olha para você ver o que nós precisamos. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo. Sabe, irmão, que às vezes nós queremos coisas e Deus deixa. Deus deixa. É como aquele pregador que pregou e depois se frustrou e tomou uma decisão absurda porque ficou frustrado na sua pregação. Se fôssemos tomar decisões absurdas por frustrações, estaríamos como aquele cabeludo mendigo dentro da sarjeta que o anjo mostrou para o irmão Brana. Continua assim, frustrado, desolado. Continua assim, angustiado, decepcionado, que você vai terminar daquele jeito. Meu Deus, sei que a vida tem dores e frustrações, mas não me deixa mergulhar muito fundo nisso não, Senhor. Quando estivermos descendo neste oceano de dores, frustrações, decepções, desolações, envia o socorro salva-vida para esse filho de Deus, para não se asfixiar, para não afogar ali dentro e morrer na sua caminhada. Mas Deus permitiu, é como o pregador ficou frustrado, e aí ele pegou as suas anotações e começou a rasgar, rasgou e pôs fogo, e disse: não prego mais. E virou para o menino e disse: busca uma caixa de cerveja para mim. Mas eu não vou buscar, você é um pastor? Ele disse: não sou mais. Sou como você mesmo, não sou um pastor mais. Ele disse: eu não vou buscar cerveja. Eu não pego cerveja para pastor, nem para outro, quanto mais para o pastor que está frustrado. Eu não vou buscar. Mas certo que ele pegou a sua caixa de cerveja e bebeu, e bebeu, e bebeu. E Deus olhou que ele estava bem decidido no erro. Sabe o que Deus fez? Falou assim: ó, vamos embora?
te levo mais cedo para casa. Naquela noite, Deus o recolheu, disse o irmão Brana. Às vezes Deus não vai lá e não impede de você beber, não impede de você fazer, não impede de você agir errado. Mas se você é um eleito que Deus não te tolera na vontade permissiva, cuidado! Porque aí ele tem autonomia. Pai nosso que estás no céu, né? Lembrou da oração? Quando chega lá no versículo 10, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Se eu me desalinhar com a tua vontade perfeita na terra, meu Deus, não me deixa ir muito longe com isso, Senhor. Ajuda-me a perceber, abra os meus olhos para ver, quero ouvir a tua voz. É melhor estar em obediência com o Senhor, porque é duro o caminho do transgressor. Mas Deus deixou, Deus disse para ele assim, versículo 7, disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. Acharam que estava rejeitando o velho, caduco, rejeitando o impossibilitado Samuel de cuidar até dos seus filhos, marmanjos que estavam aprontando na igreja. Acharam que estava abandonando Samuel. Mas Deus disse, deixa eles estão saindo de debaixo da minha proteção. E de agora em diante, eu é que irei tratar com eles. E Deus deu a eles direito de escolher. E Deus disse a Samuel, vai lá, escolhe alguém. E Deus até apontou um Saul para ele. E Deus permitiu Saul chegar no trono, mas ainda assim a vontade perfeita de Deus não era Saul no trono. Saul era a vontade do povo. A vontade de Deus após Saul, sabe quem era? Sabem, né? O menor da casa de Jessé. E aí, irmão, quando o plano de Deus entrou dentro da permissiva, agora entendemos por que muita coisa se agita. Quando você vê a coisa se agitar, muitas vezes pode ser isso. Deus querendo colocar a coisa da maneira como quer colocar. Entra Saul e logo, irmãos, a coisa começa a agitar. Saul começa a cometer, irmãos, deixa aberta a Bíblia aí, uma sucessão de erros, um atrás do outro. Mas você acredita que os erros de Saul estavam cooperando com a vontade perfeita de Deus? Porque se ele não errasse, ele nunca sairia daquele trono. Para que Davi, pai por genealogia de Jesus, para que Davi, pai espiritual de Jesus, pudesse vir e assentar no trono. Davi tinha que assentar no trono. E se ele tinha na presciência de Deus que se assentar no trono, Deus teria que dar um jeito de abrir caminho para que então Davi se assentasse naquele trono. Mas quem é que tinha que abrir caminho? Deus. Eu disse Deus. Se alguma coisa tem que acontecer na sua vida, deixa Deus abrir caminho, deixa Deus fazer, porque quando Deus faz, é bem melhor do que quando fazemos. É melhor Deus fazer, porque quando Deus faz, a coisa não se despedaça. Quando Deus faz, a coisa não se arruína. Mas quando o homem põe o dedo, a coisa se explode para os altos. Deus agora começou a trabalhar ali para quê? Para que Davi pudesse vir e se assentar no trono. Davi, quem é Davi? O desprezível, aquele que não estava em ascensão. Quem era Davi? Era aquele que não estava ali sendo notado no cenário político e espiritual e de guerra de Israel. A vontade perfeita de Deus estava obscurecida e Deus teria que dar um jeito de fazer ela brilhar.
Irmão, não sou eu que vou polir a vontade de Deus para ela brilhar, não é você que vai polir, é Deus que vai fazer a vontade dele acontecer, é Deus que vai pegar a vontade dele, vai tirar da caverna de Adulão, vai tirar de trás do curral das ovelhas e vai assentar lá no trono para reinar. É Deus que tem que fazer a coisa acontecer. Arrebatamento é a vontade perfeita de Deus, irmão. É Deus que vai colocar brilho, unção e mandar essa fé para a igreja. Ainda que ele tenha que fazer muitas coisas acontecerem. E existem coisas que aqui, só Deus pode fazer. Oh, glórias a Deus. Há coisas que só Deus pode fazer. Oh, Pai, mudar essa natureza, só Deus pode fazer. Oh, Pai, batizar com o Espírito, só Deus pode fazer. Da fé de arrebatamento, só Deus pode fazer. Transformar a água em vinho, é Deus que tem que transformar. Multiplicar, é Deus que tem que multiplicar. Tem coisas que somente Deus pode fazer, irmãos. E não adianta, às vezes, a gente lutar e lutar e lutar e lutar e lutar. Não adianta. Eles disseram assim: dá-nos Saul. Pode ser, põe um rei sobre nós. Saul foi o indicado. Dá-nos então Saul. Irmãos, sabe o que Deus fez? Deus não impede. Tem coisas que Deus não impede. Mas lembre disso. Tem que se lascar um pouquinho para depois escapar disso. Tem que gemer, tem que suar, tem que sofrer. Porque depois que Saul reinou, os filisteus tomou tudo que é ferro da terra de Israel. Não tinha espada, não tinha arco, não tinha flecha. Sofreram. Ficaram um bom tempo subjugados. Depois deram uma volta por cima. Mas teve que passar por algumas experiências que Samuel, orientado por Deus, já havia advertido. Porque Deus não leva o povo a julgamento sem antes adverti-lo. Primeiro Deus avisa. E Deus chamou Samuel e falou: Samuel, não, deixa tudo acontecer do jeitinho que está acontecendo. Eles querem, deixa. Ela quer, deixa. Ele quer, deixa. Deixa acontecer. Pastor, não vai intervir, não vai fazer? Não. Longe de mim. Nem Samuel interviu. Deixa acontecer. Deixa ir. Deixa fazer. Deus sabe melhor. Tem coisa que quem somos nós para impedir? Se Deus não impede, quem somos nós? Samuel simplesmente foi orientado por Deus assim: Samuel, não impeça. Simplesmente proteste contra eles e diga a eles o que o rei que reinar sobre eles há de fazer e exigir deles. Simplesmente trate de conscientizá-los. Isso chama iniquidade. Queremos tomar o caminho errado, insistirmos no caminho errado, e Deus diz assim: vai lá e conscientiza que estão errados. E se eles, ainda assim, depois de conscientizado, quiserem, deixai-os ir. Depois eu darei um jeito de consertar as coisas. Mas deixe eles terem essa experiência. Tem coisa que a gente procura, caça. E Samuel veio, e Samuel os conscientizou, deixou eles conscientes das consequências que viria, né? Deus permitiu Saul, Deus permitiu a vontade permissiva chegar no poder, porque a Bíblia diz que é Ele que concede autoridade aos homens. A Bíblia diz que é Ele quem exalta reis e também abate os reis. Tudo tem a mão de Deus. Porque Ele está fazendo as coisas cooperarem. E agora vai Saul assumir o trono, assumir o poder. Deus mesmo o permitindo colocar, Deus mesmo permitindo assentar naquele trono, naquela autoridade. E é Ele mesmo que depois
Foi Deus mesmo que depois, aqui, ó, lembra da oração do Pai Nosso? Lá diz assim no último verso, ó Luiz, não nos induzas. O que é ser induzido? Atraído, guiado, seduzido. Jesus nos ensinou a orar assim, ó, Pai, não me induza, não me leve, não me deixe ser seduzido à tentação, nos dando a entender que às vezes Deus induz a alguns a caírem na tentação, como Saul caiu. Para quê? Para cooperar, para que a vontade perfeita lá na frente venha acontecer. Se você vive caindo e caindo e caindo em a tentação, acenda aquela luz de alerta. Porque aqui diz, Senhor, não nos induza, nos livre, nos guarde desse mal de cair em tentação. Porque essa constante queda em tentações pode me levar a perder o poder, a perder a unção, a perder aquilo que Deus tem para efetivar e concretizar na sua vida. Porque foi o que Samuel disse a Saul, quando Saul ofereceu o sacrifício no lugar dele. Quer ver? Abra aí, volta, vai um pouquinho. Capítulo 13. Isso é muito interessante, irmãos. Capítulo de número 13, olha para você ver. Deus, irmão, aqui, ó, deixou a vontade permissiva acontecer. E depois, sabe o que Deus fez? É como nós fazíamos quando era menino. Tinha épocas que a gente soltava papagaio, soltava pipa, como vocês dizem. E aí, quando acabava, não tinha mais ninguém, a linha ia ficando velha, já não prestava para o outro ano. A gente dava a linha, aí depois soltava a linha e deixava aquilo ir embora. Sabe que às vezes Deus dá muita corda? Eu tenho hora que já fiquei, não fico mais. Eu ficava atribulado de ver pessoas fazerem e acontecer, e nada lhes acontecer. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Em Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira morreram na presença de Deus, e todos. Meu pai, a cegueira pegou Alexandre, o latoeiro. Por que é que falam e desafia, e acontece, e trata e destrata, e cai pelo caminho errado e nada lhes acontece? Pelo contrário, Salmo de Asaf, a prosperidade lhe visita. O menino deu corda e soltou a linha para ir embora. Às vezes Deus dá corda e fala, deixa a pipa ir embora. Cuidado quando Deus der muita corda para você. Se Deus não enrola o carretel, puxa, teu relacionamento talvez não esteja bom com ele. Ele quer ter domínio dessa pipa, domínio dessa vida. Ele quer dar linha quando é hora, quer enrolar linha quando é hora, mas se somente descarrega, não fique atribulado de ver acontecer e nada suceder, de transgredir e nada suceder. Não fique atribulado com isso. Alguém disse, uma hora a conta vem. E sabe que é? Uma hora a conta vem. Deus vai dando corda. Se não enrolar mais, pode ser que você é destinado para essa vontade permissiva eternamente. Mas o versículo 8, olha aqui para você ver, ó, de Samuel 13, diz assim, esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara, não vindo a Samuel dando motivo. Deus dá motivo, às vezes, para ver como você vai agir. Para você provar para você mesmo e para aqueles que estão ao seu redor. Não para ele, porque ele já sabe como você vai agir. Mas Deus deu motivo. Samuel não vindo, o que aconteceu? Não vindo, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. O povo começou a espalhar. E ele não podia ter o povo espalhado. Estava visando ir para a guerra. Então a causa de Saul aparentemente era justa. Nem sempre quando a causa é justa quer dizer que temos razão.
Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto. Ó Saul, que é isso? E ofertas pacíficas? Ora, Saul, isso é para o sacerdote fazer. E holocausto, e ofereceu o holocausto. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, na mesma hora, era só ter esperado mais um pouquinho, a vontade perfeita chegava. A nossa ansiedade, precipitação, às vezes, irmão, nos põe em enrascada pela nossa impaciência. Entramos na permissiva pela nossa impaciência. Acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar. Agora começa um monte de justificativa. Então disse Samuel: que fizestes? Quando viu o cerco todo pronto, tudo já oferecido, disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim. Primeira justificativa, para dizer que fez o que era correto. E tu não vinha nos dias aprazados. Segunda justificativa, o profeta atrasou. E os filisteus já se tinham juntado em Micmas. Terceira justificativa, o inimigo estava chegando, eu tinha que fazer alguma coisa, não podia ficar com o braço cruzado. Um homem que queria sempre agir, não sabia esperar Deus agir. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Olha, boas justificativas. E forcei-me, teve que fazer força, tem coisa que tem que fazer força, viu? E ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agistes o quê? Neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Primeiro, foi nécio. Segundo, não guardou o mandamento. Aí ele diz: porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aquele era o momento de Deus confirmar, ele falhou no momento crucial. Está vendo? Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quer dizer, Deus permitiu as coisas começarem a acontecer. Deus deu bastante corda para Saul. Deus deixou ele lá e oferecer sacrifício. Se você continuar lendo o texto, sabe o que a Bíblia diz? Depois você leia outros, vai seguindo os capítulos. A Bíblia diz que Saul pediu perdão por Samuel, perdão a Deus, e a Bíblia diz que Samuel ficou com dó de Saul e orou a noite inteira para Deus perdoar Saul. E sabe o que a Bíblia diz, irmão? Aqui, olha, deixa-me ver se eu estou certo. Certinho. Abra aí no capítulo 16. Olha o coração do profeta. Primeiro, irmão, olha aqui, ó. Saul tomou o lugar de Samuel. Era para Samuel ter uma ferida no coração, não era? Poxa, tomou o meu lugar. Segundo, Saul passou na frente e fez o sacrifício que era para Samuel fazer. Era para Samuel ficar mais indignado com ele, não era? Aí vem aqui, ó, capítulo 16, verso 1, olha. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás o quê? Achou aí, irmãos? Até quando terás o quê? Dó. O homem tomou o lugar dele e ele ainda tinha dó. O homem ofereceu o sacrifício que era para ele oferecer, mas olha o que é coração de crente. Olha o que é coração de profeta. Olha o que é coração de quem tem Deus. Mesmo vendo o outro na desgraça, não fica esfregando a mão de prazer. Mas Deus o repreendeu, olha, não precisava de ter rancores, mas olha, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Com dó, irmão. Enche teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido um rei. Deus falou: para com essa dózinha, você está com dó de separar um rei agora para reinar no lugar de Saul? Para com essa dó, eu rejeitei Saul, você não precisa ficar todo dodói por causa dele. Viu? Um monte de controvérsias que ele foi entrando, para quê?
para Davi chegar. Tem controvérsias que Deus permite para Davi chegar. Tem coisas que Deus permite acontecer, para que a vontade perfeita, como nós lemos aqui, venha se cumprir. Saul era aquele homem. Que homem, pastor? Que priorizava a sua própria vontade. Foi lá, ofereceu o sacrifício. Deu vontade, ele fez. Comigo é assim, dá vontade eu faço. Então siga fazendo. Saul era assim. Não vou ler, mas 1 Samuel capítulo 15. Samuel disse assim, Deus se lembrou da maldade dos filisteus. Vá lá, causou dano ao meu povo Israel quando saiu do Egito. Quero que mate criança, velho, jovem, cachorro, gado, ovelha, pássaro. Quero que mate tudo e não poupe o rei. Não ser generoso com o rei Aimeleque. Irmão, Saul disse, vou lá cumprir a palavra do Senhor. E foi mesmo. Chegou lá, matou, não deixou nenhum vivo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quando ele viu o rei Aimeleque, que era formoso, educado e conversado. Tem gente que se transforma diante de pessoas formosas, educadas e conversadas e esquece o que tem por detrás. Muda de voz, muda a conduta, perde a identidade própria. Saul olhou e falou assim, esse rei é gente fina, legal, vamos poupar a vida dele, vamos levar ele. Espera aí, Samuel mandou matar tudo. Aí ele viu umas ovelhas gordas, um gado gordo, ele falou assim, sabe uma coisa? Vamos guardar, porque a gente vai sacrificar para Deus. Espera aí, você acha que Deus quer sacrifício de filisteu? Não. Vamos levar para sacrificar. Chegou lá todo animoso diante de Samuel, cumpria a palavra do Senhor. Samuel disse, espera aí, mas eu estou ouvindo ovelha balindo, gado mugindo. Ele disse, não, guardei para sacrificar ao Senhor. Saul, não tem jeito, hein? Você faz o que te dá vontade. Você guia a sua vida de acordo com seus afetos. Eu disse para acabar com o rei. Você me traz o rei. E Samuel mandou trazer o rei e ele mesmo matou o rei. Atravessou ele de um lado para o outro com a espada. Falou, se Deus mandou acabar, é para acabar. É melhor obedecer do que querer sacrificar. Deus se compraz na obediência. Mas lá está Saul, a vontade permissiva, guiada pelos afetos, guiada pelo sentimento, guiada pelo seu parecer. Deus tem um parecer, mas a vontade permissiva tem outro parecer, razoável. Não é tão distante do que é correto. Às vezes é tão parecido que, se possível for, engana o próprio escolhido. Assim era Samuel. E tudo aquilo era permissão de Deus. Por isso que eu disse, se Deus vai te permitindo fazer tanta coisa, como disse, né? Logo, logo a conta vem. Um dia chegou para Saul, e olha que o reino dele era próspero. E agora estava um homem que estava na vontade permissiva, mas que perdeu seus princípios. Completamente, totalmente desviado. Abra aí, eu quero mostrar para você os horrores que uma pessoa na vontade permissiva, ela é capaz de fazer. Deus permite o homem trocar de mulher. Deus permite. Está tão apaixonado assim, está tão enfadado dela assim. Olha, eu te garanto, se você quiser largar dela e casar com outra, talvez Deus não te mate aqui. Até permite você fazer isso. Mas a conta vai chegar. Deus permite. Ele não desce com fogo na hora. Olha para você ver, capítulo 22, irmão, olha a loucura, quando Deus coloca Davi para consolá-lo, Davi para confortá-lo, irmão,
Quando Deus levanta Davi, ele descobre que Davi era o rei, que Deus ungiu para reinar no lugar dele, irmão. Esse homem perdeu os princípios completamente. Irmão, era uma abominação matar um sacerdote representante de Deus, que entrava no santíssimo lugar. Mas hoje matam. Saul matou, olha quem matava. Olha quem matava influência com difamações, calúnias, perseguições. Olha quem matava famílias. Olha quem tem esse espírito de matar o povo de Deus. Ó, capítulo 22, irmãos. Coisa interessante. 22, vamos tomar aqui o verso. Tão difícil, é muita coisa. Mas vamos tomar o verso 6 até o 23. Diz assim, eu vou fazer uma leitura mais rápida. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. Estava Saul em Gibeá, debaixo de uma árvore em Ramá. E tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: ouve, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé, todos vós terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? Ele está perguntando assim para os servos dele aqui, ó, Davi tem para dar para vocês como eu tenho para dar? É isso que ele está perguntando. Para vocês conspirarem, ficar do lado de Davi, não do meu. Ele quis dizer isso aqui, ó, Davi não tem nada para oferecer vocês, para vocês ficarem do lado dele. Olha a visão de Saul, só fique do lado de alguém se tiver para te oferecer. Seja amigo de quem tem para te oferecer. Ande com quem tem para te oferecer. Isso é Saul. Olha aqui para você ver, ó. E ele segue dizendo agora, verso de número 8. Diz aqui: porque para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, Jonatas, que amou a Davi, era filho de Saul. O próprio filho abandonou o pai. E nenhum dentre vós há que se doa de mim e me participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o endomita. Tinha um endomita no meio do povo de Deus. Tinha um endomita no meio do povo de Deus. O endomita fará um serviço que os filhos de Deus não fazem. Deus permite o endomita se tornar parte do exército dos israelitas. Para o endomita fazer aquilo que os israelitas, os eleitos, não têm coragem de fazer. Olha, que também estava com os criados de Saul e disse: ao filho de Jessé vi, ao endomita fazendo fofoca, ao filho de Jessé, que é Davi, vi vir a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube. Esse Aimeleque não é aquele que Samuel matou, esse aqui é outro agora. São sacerdotes, irmãos. Aqui, ó, o qual consultou por ele a quem? Aqui, ó, Aimeleque e Aitube consultou a Deus e lhe deu mantimento, e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, e aos sacerdotes que estavam em Nob, e todos eles vieram ao rei. Olha Saul convidando os sacerdotes para vir ter uma reunião com ele. Versículo 12, disse Saul: ouve, peço-te, filho de Aitube. E ele disse: eis-me aqui, senhor meu. Tratando Saul com respeito, ele era o rei. Então lhe disse Saul: por que conspirastes contra mim? Tomando questão com os sacerdotes agora. Tu e o filho de Jessé. Olha lá, caçando problema com o homem que Deus amava.
Pois deste-lhe pão e espada, e consultastes por ele a Deus. Ele não queria que os sacerdotes, os pastores ministrassem para Davi. Queria impedir as ministrações, para que se levantasse contra mim, a armar-me cilada, como se vê neste dia? E respondeu Aimeleque ao rei e disse: em quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi? Aí o pastor disse assim, mas não estou entendendo, Saul. Esse jovem veio aqui mesmo, nós demos pão, espada, consultamos a Deus a ele, mas em momento algum falou mal de ti aqui. Pelo contrário, só falou bem. Eu não sei se há alguém entre os teus criados e teu exército tão fiel a você assim. Está correndo de você, em outras palavras, para não te prejudicar e te matar. Por isso distanciou de você. Não há ninguém fiel como ele. Está vendo? E quem entre todos os teus criados é tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua audiência e honrado na sua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar a Deus por ele. A resposta do sacerdote foi ousada. Disse assim, mas não é a primeira vez que eu consulto a Deus por Davi. Eu consulto a Deus por Davi tem muito tempo, não foi hoje. Por que só hoje você se indignou? Está vendo? Longe de mim tal, não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem muito, nem pouco, como se diz, não sei do que está acontecendo. Porém o rei disse, Aimeleque morrerás, certamente tu e toda a casa de seu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele, mandando israelita matar israelita. Crente matar crente, eleito perseguir eleito. Virai-vos e matai quem? Os sacerdotes de quem? Do Senhor. Então ele sabia que era do Senhor. Porque também a sua mão é com Davi. E porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra os sacerdotes do Senhor. Ele sabia o que significava matar sacerdote. Então o que eles fizeram? Falou, não, nós não vamos matar eles não. Aí aqui, então disse o rei a quem? Doengue, vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então virou-se Doengue, o endomita. O endomita mata. O endomita não pesa as coisas. E arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam o efode de linho, quer dizer, homens separados e consagrados, autenticados para aquilo. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou o fio da espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e até os bois, jumentos, ovelhas, passou o fio da espada. Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado, foi para a conta dele, muito embora ele não tirou a espada. Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Está vendo? Este é um homem na vontade permissiva. E Deus permitiu. E Deus deu corda. E Deus não deixou ele morrer. Deus foi permitindo esse homem. Por quê? Porque ele estava acumulando motivos e mais motivos que justificasse. Quando Deus, que colocou ele, através da vontade do povo, pudesse tirá-lo. E dentre todas as piores coisas que ele fez, aqui no capítulo 16, olha aqui, abra aí, 16, volte aí, versículo, vamos tomar apenas os principais, versículo 14, a pior de todas as coisas que Saul fez, sabe qual foi? Perder o Espírito de Deus. Diz aqui, versículo 14, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. E aí, se você seguir lendo o texto depois,
você vai ver como esse homem se tornou violento, odioso, perturbado quando perdeu o Espírito Santo. Quem nunca teve, não sabe qual é essa experiência. Mas quem já teve o Espírito Santo e o perdeu, mas fica perturbado demais, irmão. Talvez esse tenha sido um dos maiores erros. Perder o Espírito Santo, porque os outros foi consequência de não ter. E aí começa, depois você leia. 1 Samuel 18:11. Quando ele viu Saul, ele disse: vou atravessá-lo na lança e grudá-lo na parede. Perdeu o Espírito Santo, está vendo? Desviou-se completamente, capítulo 20. A Bíblia diz que ele foi consultar a uma feiticeira, como que rebaixou. Talvez seja este o maior erro dele, se manchou. Como disse Abacuque 3, versículo de número 12, a Bíblia diz que eles marcharam com indignação e percorreram a nação com ira. Por quê? Porque perdeu a essência, perdeu os princípios, perdeu o Espírito Santo. Deus permitiu tudo isso acontecer. Por quê? Porque ele chegou a um lugar pela vontade permissiva. Não queira a vontade permissiva, porque é dura. A vontade permissiva é dura para um crente salvo. Saul não foi para o inferno. A pitonisa diz que ele foi, a Bíblia diz que ele foi para o mesmo lugar onde estava Samuel, junto com os salvos. Não se perdeu, mas que vidinha amarga, cheia de fel na boca. Que vidinha cheia de lança, de perturbação, de ódio, de resenhas. Que vidinha cheia de desarmonia. Que vida dura. É o caminho do salvo que insiste andar na desobediência. Por um tempo, tudo foi muito belo para Saul, mas depois a coisa ficou feia. Por um tempo em desobediência, a coisa pode ser muito bela para nós eleitos, mas depois a coisa fica feia e tem que ficar, porque Deus não perde os seus. É isso que está no meu coração, a oração do Pai Nosso. Vamos ficar em pé e vamos abrir mais uma vez São Mateus, capítulo 6. São Mateus, capítulo 6. Vamos terminar o culto com isso? Já passei do horário, irmãos. São Mateus, capítulo 6. Deixa isso descer no seu coração, não como uma reza, mas como alguém que ouviu agora, um homem, que isso aqui não caiu bem no perfil dele, Saul. Versículo 9, capítulo 6. Eu digo e após você repete a frase, deixa descer. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Irmãos, olha aqui, sabe o que é reino? É domínio, é governo. Jesus está te ensinando a orar e falando assim: ó Senhor, por favor, manda teu governo sobre minha vida. Eu tenho um exemplo nessa noite de um homem que perdeu o controle, o fio da meada, porque não teve o reino sobre ele. Mas a Bíblia vem, repete aí: venha o teu reino. Oh Deus, olha, seja feita a tua vontade. Repete de novo: seja feita a tua vontade. Aqui, ó, quando você falar assim, ó, tanto na terra, sabe o que você está falando? Tanto em mim, na minha vida, no meu mundo, nas minhas necessidades, porque tu és pó e ao pó te tornarás.
Os 16 elementos estão aqui, ó. Nessa oração você está pedindo a Deus, para o reino dele e para a vontade dele ser operada aqui nessa terra. Está vendo que oração perfeita? Versículo 10, diga de novo: venha o teu reino. Agora olha aí, ó. Olha o que você está chamando, ó. Repita: seja feito a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ei, meu Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Espera aí, não lembra do pãozinho com manteiga agora, não. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deus te deu pão hoje, viu? Isso aqui é o pão que Deus te deu hoje. Eu ajoelhei aqui quarta-feira para orar e fiquei assim: Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu lembro que eu tenho que subir aqui e repartir o pão para vocês, e eu ajoelho em casa aqui e digo: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Põe na nossa mesa outra vez, não deixe faltar a tua palavra, ela é comida para nós, Senhor. Então vamos, versículo 11, repita: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora olha aqui, ó, nós cometemos muitos erros, muitos. Aí você diga isso agora com sentimento, ó. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Agora sim, olha lá, ó. Saul foi perturbado e induzido a essas ciladas para Deus o tirar, sem dó. Porque tens dó, Saul? Eu não tenho dó dele. Cuidado, hein? Ai, você não tem dó? Cuidado, Deus às vezes tira sem dó e piedade. Aí você ora e fala isso para Deus, para não cair nessas ciladas aqui, ó. Repita: e não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre, amém. Agora faça a sua oração aí com o coração aberto. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor nesse momento e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é santo, Pai. Eu quero entrar na tua presença nessa hora, antes de ir embora para minha casa, e pedir ao Senhor: envia o teu domínio sobre a tua igreja, Senhor. Eu quero entrar na tua presença nessa hora e te pedir: somente cumpra em nossa vida aquilo que está, Pai, dentro do teu programa. Seja feita a tua vontade sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Não deixa faltar o pão espiritual, não, Senhor. O pão de cada dia natural, o Senhor já tem nos dado, nunca tem faltado, Pai. Mas não deixa faltar a palavra, não. A palavra é o principal para essa igreja, Pai. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, amanhã, todos os dias, até o arrebatamento, Senhor. Sabemos que falhamos, nos perdoe, Senhor, e nos abre a perdoar aqueles que falham contra nós. Deus, não nos deixe cair em ciladas, como Sansão caiu, como Saul caiu, como tantos outros caíram. Livra-nos da cilada, livra-nos de toda a tentação, de todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor. Guarda-nos, ó Pai. Guarda-nos, Deus, porque o domínio pertence ao Senhor, o poder pertence ao Senhor, a glória, ela é dada ao Senhor. Receba a glória nessa noite, por esse culto, por essa palavra, por esse ensino, Senhor.
nós oramos e pedimos, receba a nossa oração, receba o nosso culto, Pai, e desde já eu te peço, ajude-nos a observar essas coisas, para não pecarmos contra ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. É isto. Deus te abençoe e espero que isso te ajude a refletir bem, especialmente quando as coisas estiverem acontecendo à sua volta ou com você mesmo. Espero que isso te ajude a refletir e refletir bem quando você estiver incorrendo em muitos erros e ainda assim põe a cabeça no travesseiro e come, bebe, ó minha alma, porque agora tens para muitos dias. Que a tua cama se torne um charco, teu travesseiro um lamaçal, um mar de lágrimas, porque é muito ruim viver assim. Deus dando corda, dando corda, dando corda. E você fala assim, ó, parece que Deus não se importa. Saul, poupa Aimeleque, parece que Deus não se importa. Saul, faz o sacrifício, parece que Deus não se importa. Saul, joga a lança em Davi, parece que Deus não se importa. Saul, mata sacerdotes e ainda fica mais anos e anos no poder, parece que Deus não se importa. Um dia a conta chegou. Para eleito chega, irmãos. Que Deus perdoe as nossas ofensas, que possamos alcançar misericórdia. Vão todos em paz e até domingo, querendo o Senhor Deus, para mais um momento de reflexão.